Olá, pessoal. Sou Pedro Moreira, presidente da Associação Brasileira de Logística. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo em Movimento, uma realização da Informe Intermodal, com a coordenação e apoio da Abralog. Estamos dando início hoje a uma série que a gente chama de Logtechs, né? Um mercado que não para de crescer, são mais de 300 startups no setor, quer dizer, mais da metade aí surgiram nos últimos 5 anos, né? E apesar de jovem, vem atraindo aí muitos investidores, a atenção de muitos investidores, né? Com várias soluções para o segmento da logística, como a gente vai ver hoje, né? E também impulsionado pela pandemia e a digitalização. E não deve parar por aí, quer dizer, há uma certa unanimidade no mercado de que as transações com startups devem crescer ainda mais, não só porque a digitalização, o ecossistema de inovação está expandindo, mas também porque adquirir uma solução pronta encurta caminhos e dá resultado mais rápido do que desenvolver internamente, né? Então, esse é o objetivo e diante dessa importância, a gente está dando início a essa série e trazendo aí expoentes do setor para mostrar um pouquinho das histórias, trajetórias, aprendizados e casos de sucesso de várias delas. Então, a gente está recebendo hoje aqui 3 executivos de peso, uma honra, então, ter presente com a gente o Nelson Sauer, que é CEO da Handover. Obrigado, Nelson, por estar conosco. Prazer é nosso, Pedro. Uma honra para a gente estar aqui, viu? Obrigado. Bacana. Michele de Porto, conhecido como Mick, CEO da Unlog. Seja bem-vindo, Mick. Muito obrigado, Pedro. Para a gente é um grande prazer e um privilégio estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dessas ideias e desse momento da logística que está tão bacana. Excelente, nós que agradecemos. E Marcos Bottaro, que é o CEO da DataOcean. Obrigado pela presença, Bottaro. Imagina, Pedro, eu que agradeço você, o time da Abralog, o time da Intermodal, claro, e tenho certeza que hoje a gente vai discutir temas interessantes aqui e posicionar essa disrupção que está acontecendo no mercado de logística e transportes de uma forma bem suave e bem tranquila. Acho que vai ser muito legal. Estou ansioso também para desenrolar aqueles trabalhos. Obrigado a todo mundo. Excelente. Bom, mas antes de irmos para as questões do nosso webinar, eu gostaria que cada um de vocês compartilhasse um pouco da trajetória profissional. Vamos deixar para falar das empresas depois, né? Mas fala um pouquinho da vida de vocês, Mick, começando por você, por gentileza. Bom, meu histórico é no segmento de desenho industrial e comunicação, né? Passei muito tempo aí no mercado desenvolvendo projetos de inovação para clientes, desde desafios voltados para a mobilidade, até desafios voltados para real estate, entre outros, né? E nesse processo todo, a gente encontrou a oportunidade dentro da logística de criar um ecossistema de logística sustentável, um ecossistema de hubs urbanos, e isso tem dado muito certo e tem feito diferença no mercado e temos bastante adesão dos clientes nesse sentido. Então, hoje estou à frente da Unlog, que é um hub de logístico com soluções de armazenagem, transit point, pick-up point e last mile. Excelente, Mick. Vamos falar mais depois sobre essas soluções. Bottaro, conta um pouquinho da sua trajetória profissional para a gente. Legal. Pedro, eu tenho mais de 20 anos já de experiência nesse setor, mas eu daqui diria que sou um outsider, né? Eu venho da área de tecnologia da informação já há mais de 20 anos, sempre trabalhando com as linhas de go-to-market, né? Então, eu trabalhei já com parceiros, com alianças, com as linhas comerciais, desenvolvi novos negócios e mercados. Então, eu digo que eu venho da tecnologia e agora a gente está aqui muito focado em dados, que eu também já trabalhei no passado, e com uma proposta muito específica hoje para o setor de logística e transportes. Mas esse é meu track record. Eu venho da área de tecnologia, sempre orientado às linhas de go-to-market. Tá bom, Pedro? Obrigado, Bottaro. E Sauer, por gentileza, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória aí. Sem dúvida. Bom, eu, muito similar ao Marcos ali, eu também venho da área de tecnologia. Há 14 anos atrás eu comecei a minha carreira profissional nesse segmento e foi onde eu me aprofundei muito, e nos últimos anos eu tive aí a experiência de morar no Canadá, onde eu pude trabalhar no setor logístico lá, e diante de tal oportunidade que eu tive lá foi quando eu me deparei, inclusive, com um problema, e foi desse problema que justamente a Handover surgiu, e aí eu aproveitei todo o know-how, todo o conhecimento que eu tinha de carreira na área de tecnologia, na área de negócios,
e o pouco de experiência que eu obtive em logística para hoje estar aqui, sendo um dos fundadores da Handover e estar à frente dessa startup, que a gente tem muito orgulho e que a gente sabe que tem transformado aí a logística de muitas empresas no Brasil. Excelente, Salver. Sempre é muito bom ouvir depoimentos, experiências, né? Isso enriquece aí nosso mercado e estimula aí a geração que está vindo para atuar na área de logística, que é tão importante, né? Mas vamos lá, a gente separou três temas para discutir com vocês, e o primeiro deles é falar um pouquinho desse mercado de Logtex que está realmente em ebulição, né? Então, gostaria que vocês aí explorassem um pouco essa visão panorâmica de vocês da digitalização, do e-commerce, da expansão. Qual é o tamanho desse mercado? Quer dizer, aonde isso vai parar? Então, gostaria que vocês fizessem uma análise desse mercado de Logtex, começando aí pelo Salver. Pode ser, Salver? Lógico, sem dúvida. Bom, o que a gente vê aqui, né? O que a gente na Handover entende sobre o mercado de logística? Ele é gigantesco, né? Não foi... A gente lamenta muito o que aconteceu no Brasil, no mundo, na verdade, a pandemia, mas a pandemia ela veio também para mostrar que a logística ela é realmente um dos setores da indústria que não para, né? Pelo contrário, ela foi muito impulsionada por isso. E isso também forçou com que a indústria começasse uma transformação, é a famosa logística 4.0, né? Que a gente sabe que só está no começo. Quando a gente olha para o tamanho desse mercado, se eu olho só para o pedaço de armazenamento dentro da logística, eu estou falando uma previsão para esse ano de 57 bilhões de reais referente a custos de armazenamento que as empresas vão ter no Brasil. Então, é muito grande, né? Uma pesquisa da empresa de consultoria irlandesa, a Research and Market, eles falam que o mercado de logística last mile, e aqui eu estou fazendo uma referência muito ao mercado autônomo, né? As soluções autônomas, eles vão crescer cerca de 19% ao ano, começando em 2021. Então, é um crescimento muito grande, a gente percebe isso, a gente vê isso, nós vimos isso, o boom de todo o e-commerce recentemente, e a previsão para os próximos anos, elas são ainda muito maiores do que tem acontecido hoje. Então, aqui na Handover, a gente vê isso com muito bons olhos, a oportunidade é gigantesca, e o mais importante para a gente é as oportunidades que a gente vai ter aí de ser parceira e ajudar muitas empresas que hoje ainda têm uma logística, principalmente uma logística last mile ainda muito tradicional, e que precisa, sem sombra de dúvida, se adequar, ser mais eficiente. Bacana, Sal. O Mick, nessa mesma linha, se quiser complementar, mas como é que a gente posiciona uma startup nessa vastidão aí de oportunidades, né? E que faz uma startup ser tão admirada pelos investidores, pelo mercado? Você pode explorar um pouco disso para a gente? Claro, eu acho que, se tratando do mercado de logística, a gente tem uma situação bem característica, né? O mercado de logística, ele está acostumado a ter soluções customizadas, né? O que é um grande desafio para as logtechs, porque uma startup parte do premisso que ela tem que produtizar a sua solução para que ela seja escalável, né? E esse é um desafio que eu vejo sendo muito grande no mercado de logística, porque o embarcador, principalmente, ele está bem acostumado a ter soluções customizadas para ele, e é importante que as startups encontrem um meio termo entre customização, para que ele realmente consiga fazer diferença para a solução que os clientes procuram, mas, ao mesmo tempo, respeitando algo que seja escalável, algo que seja reproduzido em escala, sem a necessidade de padronizar item a item, solução a solução, porque senão você deixa de ser uma startup, né? Então, acho que esse é o grande panorama que eu posso dar em relação ao mercado de logtechs no segmento de logística. Entretanto, acho que a logtech ela tem uma leveza que a maior parte dos operadores logísticos tem dificuldade de ter, né? Porque já estão inseridos no mercado com uma estabilidade econômica e com contratos bem consolidados, que acabam não motivando a inovação, acabam não motivando a aposta em novas frentes que podem não necessariamente dar receita e lucro num primeiro momento. Mas é latente a necessidade disso no mercado. A gente percebe que 100% dos nossos clientes não veem seus operadores logísticos hoje
uma fonte de inovação possível. Eles veem, olha, esses aqui estão... O que eu acho errado, né? Mas esses aqui estão prontos para o status quo, e uma Logitech é quem vai me dar uma alternativa diferente, ainda que seja uma POC, ainda que seja inicialmente um piloto, né? Então, em linhas gerais, eu acho que é isso. Bacana, amigo. Você concorda, Botaro? Quer complementar também? Qual é a sua visão? Puxa, eu tenho uma perspectiva muito similar, tanto a do Sauer quanto a do Mick, né? Mas eu ainda colocaria aí talvez um pouquinho mais de tempero nesse molho. Exatamente por ser um outsider do setor e estar posicionado hoje com ferramentas de tecnologia da informação, de dados, de gestão para o setor, a gente foi se posicionar muito na cadeia, talvez o elo mais fraco dessa cadeia, que é de fato o transportador, né? E aí, conectando um pouco da fala do Mick com o que a gente tem vivido na realidade, hoje a gente percebe que são mundos completamente diferentes, né? O embarcador, via de regra, tem lá, está provido de uma boa logística, tem um bom aparato de gestão, tem condições de analisar o negócio dele da melhor maneira possível, enquanto o transportador do outro lado, não, né? Via de regra, ele está isolado ali no mundo dele, na caixinha dele, pouco integrado com uma visão de just-in-time, de fato, pouco integrado com essa visão de supply chain, né? De se perceber como um elo da cadeia. Então, eu vejo as mesmas oportunidades que o Sauer e que o Mick. Acho que tem um espaço tremendo, absurdo para ser explorado, tem problemas inúmeros a serem atacados, mas também vejo uma baixa cultura de adoção por tecnologia, uma baixa cultura de disrupção, embora ainda seja um setor e a área, né, dentro das empresas que é extremamente... depende de grande olhar sobre aquilo, né? Grande parte da vantagem competitiva hoje está dentro da logística. E, por vezes, ela nem sempre é bem atendida ou é bem equipada. Então, se eu puder contribuir com a fala tanto do Sauer quanto do Mick, que eu concordo, é exatamente isso. O nível de maturidade que as empresas ainda têm e o espaço que ainda tem a se percorrer nessa trilha, tá bom, Pedro? Bacana, mas o amadurecimento é uma tendência, né, Sal? A gente tem visto aí vários artigos, pesquisas, quer dizer, o próximo passo é esse amadurecimento do setor além do crescimento, né? Dá para estimar o tamanho desse mercado no Brasil? Você falou crescimento de 19% ao ano no last mile, né? Mas qual que é o tamanho desse mercado no Brasil? Dá para estimar? Sal, Mick, Botaro? Pode falar, Marcos. Não, eu ia dizer que acho que cada um tem um recorte, né? O seu addressable market varia muito com o que de fato a gente se propõe a fazer. Hoje, para nós, o que a gente enxerga aqui como mercado a ser explorado são, de fato, ainda as empresas só de transporte, as transportadoras. E aí a gente está falando de alguma coisa como 157 mil empresas no país, já é um número relevante. E são números difíceis, inclusive, de serem acurados aqui no Brasil. A gente sofre com a ausência de número de uma maneira geral no Brasil, né? Mas quando você olha para esse recorte de transporte e logística, Pedro, alguns números dizem que a gente está falando de 5% do PIB, outros números dizem que você está trabalhando com 12% do PIB. E acho que isso vai muito do recorte que você quer fazer para entender, de fato, onde posicionar a sua oferta. Mas hoje, nós, DataOcean, trabalhamos com um addressable market de 147 mil empresas de transporte, tá? Ok. Eu acho que é muito isso que o Marcos falou, Pedro. A gente, na Handover, a gente obviamente não olha para todo o setor de logística, né? A logística ela é gigantesca, ela tem ali... Na pandemia, a gente teve parte da logística que parou. O transporte de pessoas, por exemplo, foi terrível. A gente olha muito para o armazenamento. Os custos que as empresas têm para armazenar os seus produtos, seja na last mile, seja no middle mile, seja ali no começo de toda a jornada de entrega. Quando a gente olha para o last mile e para o middle mile, que é um mercado onde a gente entende que a Handover tem espaço, a gente está falando de um mercado de 57 bilhões de reais, só para esse ano. E um crescimento aí, eu não me recordo muito bem o número agora, mas a logística ela vem crescendo, né? Ela vem crescendo ano a ano, tá? E uma coisa super interessante,
Se a gente olha para o passado, o crescimento ele se dá muito pelo percentual do PIB, aquilo que o Marcos falou, e a gente tem diversos dados, mas se a gente inclui nessa fórmula a transformação, a revolução que a logística tem passado, isso faz com que o mercado invista em novas tecnologias, né? Hoje a logística, de forma tradicional, ela tem entrega sendo feita por pessoas, né? Pessoas de bicicleta, Fiorino, enfim, motos, enfim. A gente começa a ver movimentos de robôs fazendo entregas. E isso é logística. Então, imagina o capital que as empresas não irão investir em tais soluções. Então, o mercado ele é muito maior quando a gente inclui essa variável aí, que é a inovação. É ter, de fato, soluções autônomas que façam com que a pessoa ali, o cliente, o consumidor, tenha a sua entrega cada vez mais eficiente, mais rápida. E eu adiciono mais sustentável, tá? Esse é um tema que a sustentabilidade, quando inserida no contexto da logística, ela está, sem sombra de dúvida, aumentando o tamanho desse mercado. Exatamente. Deixou de ser uma peça de marketing para ser realmente uma peça de execução, né, dentro do ESG das organizações, deve ser crescente. Sauber, conta um pouquinho da sua história. Você começou falando sobre isso lá, mas explora um pouquinho como é que surgiu a sua empresa, a visão, missão, quais são os desafios que você aprendeu durante esse tempo, né? E quais são aí as experiências a compartilhar com o nosso público. Legal. Bom, a gente fala aqui, Pedro, que a Handover ela nasceu realmente de uma oportunidade, de uma dor, né? Quer dizer, muitas empresas olham muito o mercado como uma oportunidade de negócio. A gente entrou no mercado como uma dor que nós passamos. Eu, há mais ou menos 4 anos, quando ainda residia no Canadá, eu passei por uma experiência de compra péssima no Canadá. Eu nunca imaginei que isso aconteceria no país de primeiro mundo. A gente tem esse preconceito sobre as coisas, né? Mas eu precisei comprar uma peça para um carro que eu tinha, era um Saab antigo, a marca Saab aí super conhecida. Não existe mais como fabricante de veículos, e na ocasião, 4 anos atrás, era uma dificuldade imensa encontrar a peça que eu precisava. Certa vez eu encontrei, e uma loja vendia essa peça, mas não tinha uma logística, né? Eles não faziam entrega dessa peça para quem comprava ali. E aí eu tive que me deslocar até lá, isso no horário comercial. Não queria, porque eu estava trabalhando, né? E quando eu cheguei lá, que eu percebi, cara, isso pode ser um problema que muita gente passa. As pessoas precisam comprar, mas elas não conseguem ir até a loja em determinado horário. E se essa loja disponibilizasse uma espécie de guarda-volume, alguma coisa aqui que permitisse com que eu fizesse a compra, fizesse o pagamento através de uma transferência bancária e passasse ali 7, 8 horas da noite, um horário que fosse conveniente para mim, e retirasse aquele produto, né? Naquele momento, aquilo para mim foi a minha dor e uma possível solução. E foi aí que eu comecei a entender, conversei com hoje o Alexandre Tavares, que é nosso CFO aqui, sócio também, que se compadeceu da dor, ele também tinha passado por situações assim. Isso foi na época da Copa do Mundo, que era junho de 2018. Eu do Canadá, o Alexandre aqui numa outra startup, e a gente decidiu fazer uma pesquisa de mercado, fomos para a Avenida Paulista, conversamos ali com quase 400 pessoas, e a surpresa foi que 81% dessas pessoas disseram ter passado pelo mesmo problema. Ter tido uma dificuldade como essa, de compra, de logística, de entrega, de receber o seu pedido, e onde uma solução como um armário inteligente ia resolver. E a partir daí a Handover ela começou a entender, a gente era muito pequeno, mas a gente tinha ali uma bagagem de negócios, a gente começou a pesquisar o mercado. Eu do Canadá tinha boas conexões no mercado asiático, no mercado americano, e comecei a pesquisar esse mercado, e a gente viu o seguinte, que essa solução que a gente estava propondo no começo, de um locker onde as pessoas pudessem comprar online e receber o seu pedido no armário, era uma boa solução. Atendia muita gente, resolvia o problema de muita gente, permitia que as pessoas pudessem comprar e receber, principalmente pessoas que moram em regiões de risco, onde as entregas não são feitas, né? Mas a gente percebeu algo além. A gente viu que o conceito de armário inteligente, ele poderia ser aplicado para resolver
outras dezenas de problemas, não só na entrega, ou seja, não só o consumidor retirar ali no final, mas a logística, a gestão de ativos dentro de empresa, a facilidade para que técnicos façam retirada de equipamentos em locais remotos, por exemplo, e a gente começou a desbravar esse mercado, começamos a trazer tudo que a gente, como jovens empreendedores, né, tinha ali de vontade e raça de fazer. Então, assim a Handover nasceu, e assim a gente está hoje nesse mercado aí, tentando e com a ajuda de muitos parceiros, transformando a logística do Brasil. Quer dizer, 2018, né? Estamos falando menos de 5 anos aí. Menos de 5 anos, 4 anos a gente vai fazer, exatamente. Que maravilha. E a operação hoje é nacional? Existe um plano aí de expansão? Como é que vocês estão posicionados nisso em termos de Brasil? A Handover hoje ela tem o locker mais distante que nós temos está em Boa Vista, Roraima. É uma operação totalmente autônoma. Boa Vista, Roraima está lá em cima, né? Então é um hub logístico onde uma empresa utiliza para liberar equipamentos para que os técnicos façam a manutenção de equipamentos de diversos tipos. Então, a gente hoje tem presença nacional. A Handover ainda não está em todas as cidades do Brasil, obviamente, claro, mas a gente tem abrangência nacional e a solução, o fato dela ser autônoma, permite com que a gente tenha uma facilidade de escalar o negócio. Maravilha. Mick, fala um pouquinho da sua empresa, se você também quiser complementar o item anterior sobre o mercado, né, de logtechs, né? Mas conta para a gente um pouquinho da história da Unlog. Você pode repetir a pergunta, Pedro, que acabou cortando? Se eu puder complementar. No item anterior, você quer complementar alguma coisa do mercado de startups, da expansão? Fique à vontade também. Então, o mercado de startups vem crescendo bastante, assim, né? A história da Unlog, ela foi construída a 4 mãos com grandes players do mercado, né? Quando a gente desenvolveu a solução, a nossa expectativa era, sei lá, começar a testar com pequenos e-commerces, né? Pequenos fabricantes de produtos, e foi bem diferente, assim. A gente acabou caindo na simpatia de grandes players do mercado, como a Ambev, a Philip Morris e o Mercado Livre, que foram verdadeiras escolas para a gente, e os nossos produtos foram desenhados a partir da necessidade latente deles, que foi se aperfeiçoando a partir do momento que a gente foi enxergando as oportunidades, né? Então, hoje, a Unlog está presente no Brasil todo, já temos aí cerca de 25 hubs, que são grandes armazéns dentro das grandes cidades. Esses armazéns são os polos estratégicos para os nossos micro hubs, que são os armários, são os containers, que tem, por muitas vezes, uso compartilhado de mão de obra, né? Ou seja, um garagista que usa a ociosidade da mão de obra dele, ou até mesmo autônomo, com câmeras, com reconhecimento facial, ou até os smart lockers. Então, a gente olha muito para o centro de consumo, né? E acho que aí, inclusive, uma conversa bem interessante com o Marcos, seria interessante como mapear isso de maneira mais assertiva, porque a gente tem já uma inteligência para conseguir entender onde alocar essa estratégia de hubs e micro-hubs, mas é sempre importante aprimorar isso. Então, hoje, nossa estratégia está baseada em cada 300 mil habitantes, em centros de consumo de alto consumo, e a partir dali a gente cria esses hubs e oferece 3 tipos de soluções, que são as dark stores, para oferecer a principal solução do mercado hoje, que é do embarcador, que é a dark store, né, onde as indústrias e os embarcadores conseguem fazer a venda direto para o consumidor e conseguem ampliar o seu portfólio de produtos sem agredir necessariamente o varejo, fazendo um atendimento complementar. Os transit points, que conseguem ajudar principalmente os marketplaces e e-commerces a granularizar suas entregas de forma mais rápida, né? Ou seja, o cross-docking, né? Onde o deslocamento é menor. E, finalmente, o pick-up e o drop-off point, que tem muito a ver com os armários e com a facilidade de você criar pontos estratégicos de retirada e de entrega para o consumidor final ou para o seller, né? Seja na logística direta ou reversa, tá? Então, a solução, em geral, é essa. A nossa percepção, Pedro, é muito que, para que você tenha uma logística realmente efetiva, que corresponda a prazo, preço e sustentabilidade, você tem que estar avançado. Porque só você estando avançado, só você estando dentro do centro urbano, que você vai conseguir ter uma entrega mais rápida.
só você estando próximo à entrega final que você vai conseguir economizar no combustível e aumentar a produtividade do motorista ou do veículo. E, por fim, só estando bem localizado no setor urbano, você vai conseguir usar um veículo elétrico e aproveitar, de fato, a autonomia dele sem desperdiçar a energia que ele tem tão preciosa, criando um laço grande de distância só para ele chegar no bairro de entrega. Então, a nossa visão, eu acho que está muito ligada com a maior parte das logtechs, é criar uma solução produtiva e sustentável de logística urbana que atenda a todos os pontos, né, que amarre todos os pontos. E para isso eu acho que a inteligência de dados é fundamental para entender como que essa mobilidade se desenrola junto com a presença urbana. Que é o grande desafio, né? Analisar a evolução do mercado, o avanço dos estoques, né? E a localização desses pontos nessas cidades em nível nacional. Esse que é um grande desafio também, né, Mick? E também Sauer, né? Sim. E a gente percebe assim, a gente teve um crescimento gigantesco do ano passado para cá, chegamos a crescer 1.600%, e é fruto do momento do mercado. A indústria está faminta por isso, faminta por criar estrutura para os seus canais próprios de venda, e isso é a resposta direta de um mercado que veio para ficar, Pedro. Não vejo volta, só vejo esse mercado crescendo. Maravilha. Ô Marcos, conta um pouquinho da DataOcean para a gente, como surgiu, qual é a proposta, a missão. Claro, a gente certamente somos a empresa mais nova aqui das três, né? A ideia surge lá no começo de 2020, aí de um projeto que eu participei no passado, em que basicamente a gente fez logística tributária, né? Então estudamos uma malha com base nos impostos e geramos ali para um grande cliente um saving absurdo em pouco tempo. Enfim, dali me surgiu uma ideia, porque tudo que a gente fez nesse projeto foi com base em documentos fiscais, que toda empresa precisa emitir, e aí a gente começou a estudar um pouco mais esse mercado, vim de fato para o projeto DataOcean de forma integral, me reconectei com um sócio hoje meu, Marcos Amorim, que é o cara de dados, e tinha um projeto muito similar de analisar dados, especialmente sobre os fiscais, e aí a gente convergiu as ideias, onde basicamente eu disse para ele, nós precisamos olhar nos documentos fiscais mais do que os dados fiscais, né? Um documento fiscal tem virtualmente tudo que uma empresa movimenta. Também trouxemos, claro, o Mauro Mendonça, que é o nosso CTO hoje, é o nosso cara de desenvolvimento, de tecnologia, para nos dar essa roupagem e a escala que a gente imaginava enquanto startup, né? E daí, Pedro, de fato, assim, os documentos fiscais são emitidos em qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de operação, e a gente poderia ir para qualquer setor. E aí nós fomos estudar profundamente os setores que faziam mais sentido para nós, e a gente caiu, então, aqui no setor de logística e transportes. Exatamente pela complexidade do setor, foi um pouco de tudo que a gente já falou antes, pelo tamanho da escala que esse segmento permite, por ter 2 documentos fiscais adicionais que são muito úteis numa análise, que todo mundo conhece, que são o conhecimento de transporte e o manifesto destinatário, né? Então, esses documentos ainda nos permitem ter visão integrada da cadeia de valor, exatamente aonde esse transportador está posicionado numa cadeia de valor. Em função disso, a gente tomou a decisão, já há mais de ano, claro, de acelerar profundamente nesse setor, e a gente imagina ter aqui muitos anos ainda de exploração nesse setor. E que hoje, quando me perguntam, bom, o que faz a DataOcean, eu basicamente respondo, a gente simplifica a ciência de dados para uma empresa de transportes, né? Porque eu brinco também, todo mundo, quando a gente fala de dados, todo mundo diz, dados são o novo petróleo, todo mundo tem que saber usar dados, né? E aí eu também brinco, o duro é que se encostar agora aí na porta da casa de alguém uma carreta de óleo bruto, né, de óleo tipo Brent, alguém sabe o que fazer com aquilo, né? Tem uma cadeia de refino por trás extremamente complexa, até que de fato a gente consiga usar aquela informação. E com dados não são diferentes. O que a gente está fazendo hoje é simplesmente isso. A gente simplifica essa complexidade
da análise de dados, da ciência de dados, dos diversos ambientes, diversos serviços, servidores, pessoas, cultura, para transformar isso de uma maneira mais simples possível em tomada de decisão. Então, hoje a gente já olha para informações, por exemplo, como disse aqui o Mick, de redução de custo de combustível, a gente já olha para a lucratividade das empresas, a gente já olha para o perfil e comportamento dos clientes, para a gente dizer em que momento um cliente vai evadir ou vai ampliar a participação no negócio. Obviamente, olhamos para as questões tributárias também. Então, a gente hoje entrega, de uma maneira simples, fácil, rápida, uma visão 360 graus para uma empresa de transporte. Tudo isso com base nos documentos obrigatórios que eles fazem todo dia. Tá? Então, essa é um pouquinho da história da DataOcean e aonde a gente está até hoje. A nossa visão, claro, de futuro é maior que isso, e a gente, para isso, já está percorrendo aí as rodadas tradicionais de uma startup, né? Então, a gente já recebeu o primeiro round, a gente já passou por processos de aceleração, a gente já foi aportado por um fundo de investimento, inclusive do Vale do Silício, e estamos provando todas as nossas teses aí, à medida que a gente está ampliando a nossa capacidade de dados e a nossa capacidade de gerar insights para os clientes tomarem melhores decisões. Tá? Bacana, Botaro. É louvável, né, a trajetória de vocês. Agora, conta um pouquinho do turning point. Quer dizer, quando é que vocês realmente acreditaram que o negócio ia dar certo? Tem algum caso aí, alguma experiência que vocês queiram compartilhar? Mick, né? Salva, por gentileza, depois o Botaro. Eu acho que no nosso caso foi justamente quando a gente estava mirando em testar o produto com pequenos players e, no entanto, aqueles que abriram as portas e de fato quiseram testar de forma bem consistente foram essas gigantes. Isso demonstrou para a gente uma validação enorme e com uma receptividade assim da solução muito boa que hoje já está na fase de escala, né? Então, aí, isso acho que foi o turning point, né? A gente percebeu, nossa, gente, a gente mirou numa formiguinha lá e, acertou um elefante. E isso é o que nos motiva todo dia, que a gente recebe contato de grandes players diariamente, ainda naquele desafio de tentar manter o produto sem customização, mas ainda tentando encontrar um termo disso. Mas, assim, demanda, graças a Deus, não falta. Tivemos um investimento lá atrás, bem no comecinho, e hoje já atingimos nosso break-even, já estamos dando lucro, graças a Deus, e estamos negociando, sim, um grande investimento aí, que é aí para atingir nossa meta, que são 700 hubs em 5 anos e mais de 3.500 micro-hubs autônomos, né, que seriam armários e containers. Então, estamos bem motivados com isso, mas é um grande desafio, porque esse mercado parece que, né, ele está em metamorfose constante, como dizia o nosso querido Raul. Exatamente, que bacana. Salve, com você, conta um pouquinho. É muito do que o Mick falou. Eu acho que o mercado está mudando de forma assim muito agressiva e num espaço de tempo muito curto, né? Se a gente for olhar para o que o Mercado Livre, por exemplo, começou a fazer em questão de meses, né? Assim, obviamente, toda a estrutura por trás, toda a estratégia levou ali muito tempo. Mas você vê o Mercado Livre deixar de ser somente um marketplace, passar a fazer toda a logística dele, e isso ser algo muito ser público ali, a gente percebe a velocidade disso tudo. Mas assim, falando do motivo, né, o Mick trouxe um ponto bem importante ali, que é a questão da percepção que eles tiveram como resposta do mercado. Para nós aqui na Handover é a mesma coisa. A gente entendeu que a gente estava no caminho certo quando a gente começou a obter feedback dos clientes. Então, atender empresas gigantescas, como a gente aqui atende, não é fácil, porque quanto maior a empresa, mais customizada a solução para ela tem que ser. Porque precisa atender cada ponto da operação que ela tem. E a gente começar a ouvir do cliente que a gente consegue atender as necessidades que eles têm, que cada cliente possui, para a gente aqui é mais do que um indicador
de que faz muito sentido o que a gente está se propondo a fazer, e de que é uma solução que realmente não vem para ser simplesmente uma solução para ganhar mercado, para ganhar cliente, mas sim para ajudar, para transformar. Aqui na Handover a gente tem uma coisa que a gente carrega muito como propósito nosso, que não é simplesmente obter lucro. Né? Posso até que meus investidores não escutem aqui o que eu estou falando, mas a gente tem muito isso no DNA, é literalmente transformar a logística do Brasil. Então, eu acho que se o mercado ele se posiciona dessa forma, se as empresas se posicionarem dessa forma, a gente não vai ter só uma logística muito mais eficiente, a gente vai ter um Brasil muito melhor. É o que a gente pensa muito aqui dentro. Bacana, ótimo. E Botar, você é o mais jovem aí das 3 empresas, né? Mas conta pra gente um pouquinho o Turning Point aí, tá no processo, né? Mas o propósito é muito parecido com o do Sauer, né, Pedro? Quando a gente fala de empreender e de transformar, é de fato buscando isso, né? É deixar um legado, é construir uma história que de fato ajude as pessoas. Então, isso independe da nossa idade, mas o que eu posso dizer para você é que o nosso turning point aí foi exatamente quando a gente foi fazer as primeiras validações também, muito parecido com o que o Mick disse, com o que o Sauer disse. Quando você constrói algo que você entrega para um cliente, ele vê valor, como a gente já teve situações de clientes em que encerraram uma operação, né? Uma empresa extremamente rentável, olhou para uma linha de produção e falou, cara, esse daqui agride tua margem, para de fazer isso. Então, isso tem valor, né? Isso as empresas conseguem perceber e capturar o valor. Quando você vai com uma ideia para um grande embarcador, como a gente tem feito, e tem apresentado conceitos de que o embarcador fala, olha, o seu conceito é muito legal, mas eu não posso fazer isso porque eu já estou fazendo, significa que a ideia está mais que validada e que, de fato, o mercado ainda não tem tudo aquilo adaptado da melhor maneira possível, né? Ou utilizando da melhor maneira possível. Ou um grande embarcador não reflete a realidade do mercado. Então, quando a gente vai para essas checagens que são feitas todo dia, diariamente com os clientes, toda a interação, a gente vê, de fato, esses pontos que foram levantados aqui anteriormente, né? A transformação, de fato, o quanto a gente pode construir, e a gente ainda tem uma visão um pouco a longo prazo e que é um pouco, aí eu diria, complementar a do Mick e a do Sauer, que a gente, assim, o nosso cliente hoje, de fato, não é o grande, né? O grande é isso que a gente falou, o grande está muito bem estruturado do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de tomada de decisão, ele tem seus times, ele já fez seus grandes investimentos. A gente quer levar, de fato, isso para a massa. Então, a gente entende que ajudando todas as empresas, ou a maioria das empresas, a tomarem melhores decisões, essa é a visão colaborativa. O mercado vai reagir de uma maneira melhor, todos vão tomar melhores decisões, todos vão competir de forma mais saudável, ganhar mais dinheiro, gerar mais empregos. Então, a gente tem essa visão que, para nós, ela é complementar a uma visão isolada da transportadora sozinho, que é a visão do benchmark, né? Então, conforme a gente está aprendendo uma empresa, já aprendemos 10, 20, estamos chegando nas 100, a gente começa a entender o comportamento desse setor. E, a partir do comportamento desse setor, a gente pode criar insights, prover informações que o mercado não dispõe, né? Mesmo a principal operação logística mais inovadora não dispõe de dados reais do mercado. Ou o pequeno autônomo lá na ponta também não dispõe dessa informação. E quando a gente se propõe a democratizar isso, para quem quer que seja, é de fato essa visão transformadora, né? E essa visão do propósito de ajudar coletivamente, como a gente pode apoiar a transformação do setor. Então, esse é um pouco também da nossa visão, tá? Bacana, com esse crescimento de massa de dados, você consegue lá na frente criar indicadores do setor por cadeia produtiva, né? O que é muito importante. O Brasil carece muito dessas referências hoje, né, Botar? Queria fazer um complemento. Claro, pois não, Mick. Por favor, não, eu ia dizer, Pedro, que e aí não é uma exclusividade de transporte, né? A gente tem falta de informação em todos os sentidos. Volta na sua pergunta, na sua primeira pergunta, quando você falou qual é o tamanho desse mercado, cada um tem uma visão aqui e, de fato, ninguém tem a visão certa, né? Porque são informações, são feitas de pesquisa, são feitas baseadas em dados de respostas aleatórias, são inferências que, por vezes, estão certas, por vezes, estão erradas.
Então, a questão de ter o dado do mercado, para nós, é uma visão de longo prazo e, de novo, para ajudar o setor, independentemente do tamanho, do porte da operação da empresa, tá? Você tem razão, até porque quando você fala last mile é desde minério, last mile até pacote de marketplace. Mas eu queria estender um pouco o olhar sobre pessoas, né? Acho que o mercado, ele às vezes fica um pouco míope em relação ao quem são as pessoas, né? Pessoas são pessoas de empresas, são os consumidores finais, mas existem pessoas aí que elas acabam, às vezes, passando despercebidas, que são os entregadores, né? Pessoas que são os motoristas, são pessoas que merecem um mundo mais amigável, né? Hoje a gente percebe que o biker está na rua, sentado na sarjeta, esperando o pedido, né? O motorista, ele às vezes dirige por horas e não tem um lugar para beber uma água. Às vezes a gente está na rua buzinando para um motorista, xingando ele, e na verdade ele está indo fazer entrega na nossa casa, né? Então, o nosso conforto, parece que existe um mundo que a encomenda aparece de repente, né, em casa. Assim. É uma mágica. E, na verdade, não é. Então, eu acho que esse profissional ele precisa ser muito respeitado, e a gente tem tido um feedback muito bacana nesse sentido, né? A gente tem até uma campanha interna que se chama Oásis da Logística, porque a gente propõe justamente criar essas ilhas no meio da cidade para que os motoristas também possam parar lá, tomar uma água, se alimentar, um micro-ondas, um banheiro para poder cuidar da higiene também, um lugar para poder recarregar o celular, um lugar para poder baixar um vídeo ou algum tutorial que o plano de dados dele não suporta. Então, a gente tem percebido um engajamento da nossa equipe, tanto própria quanto terceirizada de entregas, muito grande por você criar um ecossistema que respeita e valoriza esses caras, sabe? Isso até, de certa forma, me deixa assim, bem emocionado, porque eu vejo essa galera batalhando. Acho que o melhor aprendizado é você ir para a rua. Eu fiz entrega, já teve situações do Mercado Livre que, num verão do ano passado, tomou uma chuva para tudo quanto é lado, os bikers não podiam mais sair, a mercadoria precisava ser entregue, que a gente não queria perder os índices. Cara, eu fui para a rua entregar. E sofre, cara, sofre bastante. Esse é um público que precisa ser muito bem respeitado, protegido, porque sem ele a logística não existe, por mais que existam soluções autônomas vindo por aí. Bacana, muito bom. Pedro, fala, Márcio. Fala, não, acho muito legal o ponto do Mick, e aí acho que a gente tem que até ampliar um pouco essa discussão, e ainda na nossa esfera aqui, porque a partir do momento em que você tem cada vez mais entregas autônomas, cada vez mais robôs fazendo essas entregas, drones fazendo esse last mile, o que você vai ter necessariamente é essa mão de obra sofrendo, né? E como é que a gente, de fato, está capacitando, está desenvolvendo essas pessoas para que eles sejam os operadores dali para frente, né? Eu digo isso porque a gente permeia aqui a inteligência artificial, que é completamente baseada em dados, e a gente sabe que tem uma carência absurda por tipo de profissionais como esse. A gente não consegue achar as pessoas que a gente imagina. Em detrimento dessas pessoas que, por vezes, estão aí desempregadas, buscando oportunidades, mas por não ter essa qualificação. E aí, Nick, o que eu faço como uma provocação ou um desafio, porque eu acho que o mercado vai operar dessa forma mesmo, acho que você sendo a referência, sendo o exemplo e sendo o benchmark para o teu concorrente, inclusive, ele naturalmente vai buscar reter os talentos dele da mesma forma como você faz, desenvolver os talentos da mesma forma como você faz, e a gente entra de novo nessa espiral, que é um pouco daquilo que eu falei antes, de todo mundo ajudar, todo mundo contribuir, desenvolver o setor, desenvolver as pessoas e as empresas, né? Então era só esse comentário adicional que eu queria fazer. Perfeito. Sauer quer complementar, Sauer? Tá bom. Não, eu só lembrando, assim, me veio, na verdade, na memória aqui uma coisa que a gente costuma falar aqui na Handover, pela fala aí do Mickey, né? Cada entrega, por trás dela, tem uma operação gigantesca, né? A gente, quando compra online, a gente acha que o custo da entrega ela é muito caro, né? O custo da entrega, às vezes é caro, às vezes não é tanto assim. Mas se a gente for comparar o custo da entrega com o valor da entrega, o custo da entrega ele sempre é inferior. Sempre inferior. Porque existe toda uma operação, toda uma complexidade.
a gente já teve a oportunidade de acompanhar também como os entregadores fazem as entregas. Você pedalar o dia todo, 6, 7, 8 horas por dia, uma bicicleta cargueira com dezenas de pacotes ali para fazer entrega debaixo de um sol quente, não é fácil. E a gente precisa valorizar esse setor cada vez mais. Bacana, eu acho um ponto excelente. Nós, como entidade, também temos que trabalhar forte nisso, né, Mick e Nelson? Porque é fundamental, a inclusão é fundamental. A gente fala muito na STMI, mas tem todo o aspecto humano que precisa ser preservado e precisa ser protegido, né? O último tópico que eu queria compartilhar com vocês é a bola de cristal de vocês, né? Qual que é a visão aí para o futuro? Como é que vocês veem aí a posicionar a empresa de vocês? Como é que a tecnologia pode impactar esse redirecionamento? Enfim, uma visão geral aí, um panorama aí olhando para o futuro. Pode começar, Mick? Posso. Eu vejo que o futuro é cada vez mais próximo, né? Mais próximo porque ele está perto de chegar e mais próximo porque proximidade é a palavra-chave para que a logística se adapte ao novo momento, né? Acho que a grande sacada é aproveitar a ociosidade. A ociosidade é a palavra-chave na Unlog. Como você reverte ociosidade em produtividade? Como é que você reverte um imóvel em um armazém? Como é que você reverte o subsolo da cidade, é o maior patrimônio ocioso do Brasil, em solução logística, né? Você tem andares e andares vazios de garagens que estão muito predispostos a se tornarem centros logísticos, a gente está muito voltado a entender como explorar esse pré-sal, né? A ociosidade também das pessoas, né? Então, quando a gente fala um pouco sobre logística robotizada, a gente precisa entender quanto que esse investimento faz sentido a partir do momento que você tem muito a ociosidade parcial das pessoas, né? A pessoa que está indo de um lugar para o outro, ela pode ser também, ela não necessariamente é um entregador o dia inteiro, mas ela faz todo dia um trajeto da Zona Leste para a Zona Sul, onde ela mora, e nesse trajeto ela pode fazer entregas também, né? Então, reversão da ociosidade, subversão disso é a palavra de ordem na nossa percepção, e eu acredito que o mercado vai andar para esse caminho, aproveitar aquilo que está mal aproveitado. Então, acho que essa é a tendência. Você pegou um ponto importante. Gestão da sociedade na logística tem um mar de oportunidades, né? É impressionante. Caminhões trafegando com baixa capacidade de utilização, quer dizer, inteligência, como é que conectar isso para reduzir a sociedade? Quer dizer, a gente fala muito em tecnologia, a tecnologia é super importante, mas na logística brasileira, uma oportunidade chamada gestão de sociedade, você pegou um ponto fantástico. Isso é o mundo inteiro, tá, Pedro? O mundo inteiro, é verdade. Hoje você tem a cubagem, ela é muito mal aproveitada, e porque existe pouca conectividade, pouca viabilidade de aproveitamento. Então, eu acredito que a logística vai... O turning point da logística é aproveitar essa ociosidade, porque não é preciso criar coisas novas. É verdade. Isso aí, gente. Verdade. Não, e os modelos de negócios em cadeias similares foram completamente esse, né? Quando você vê um Airbnb aproveitando a ociosidade para criar um mercado, quando você vê o Uber aproveitar a ociosidade para criar um mercado, perfeito. Isso aí. Perfeito. Bacana. Salva, quer falar um pouquinho? Sim, olhando assim para o que a gente está falando aqui, né? Eu acho que a ociosidade ela é um ponto. Eu vejo ela como um insumo para essa transformação, né? Ela é o que vai de fato permitir com que a transformação aconteça. Agora, se a gente pega a tecnologia como ferramenta e lapida tudo isso, a gente consegue preencher muitos dos gaps que hoje a logística tem. É muito do que a gente está falando aqui. De fato, usar a tecnologia, usar a ociosidade. E aí, se a gente tem uma fórmula, é uma fórmula que aqui na Handover a gente explora continuamente, a gente entende que isso tem dado certo, né? Inovação constante. Então, é importantíssimo a gente pensar sempre na inovação. Na logística, hoje, se a gente for olhar, nós temos unicórnios no Brasil. A gente tem a Log, né? A Log é uma empresa gigantesca, logística pura. A gente tem o iFood, que no core do seu negócio tem uma logística incrível ali. E tudo isso funciona pela tecnologia, pela inovação constante. Você sempre vê essas empresas inovando todos os dias, trazendo e testando coisas novas. Eu acho que aí também está a grande sacada.
é muito daquilo que o próprio Steve Jobs fazia, né? Ele não tinha, o mercado não tinha o iPhone, mas ele trouxe o iPhone como uma inovação, mostrou para o mercado que aquilo resolveria muitas dores e, de fato, aquilo resolveu. Então, aqui na Hannover, quando a gente fala de inovação, a gente está sempre desafiando a logística. A gente lembra disso com muito carinho, que no começo, quando a gente trouxe muito conceito de lockers, como hubs logísticos, boa parte do mercado de logística olhava para isso como algo problemático. E aí a gente foi testando, foi aos poucos inserindo isso no contexto da logística, e o contrário aconteceu. O mercado começou a perceber os grandes diferenciais, as grandes vantagens disso. Então, inovação constante, e a gente só fez isso porque a gente tinha foco no cliente. É importantíssimo ter foco no cliente. Eu acho que o mercado, as logtechs, se elas não olharem para as dores do mercado, toda empresa faz isso, tá? Não estou aqui tentando, obviamente, falar o que se diz, mas para a logística a gente precisa olhar, ter um olhar diferenciado, olhar pelo ângulo apropriado. E se a gente faz isso, não tem receita mais certa. De novo, inovação constante, foco no cliente e muita tecnologia. Eu acho que isso é a chave para o sucesso das logtechs. Muito bom, muito bom. Botaro, concorda? Quer complementar sua visão? Claro, concordo com tudo. Talvez a única coisa que eu possa adicionar aqui na fala do Sauer é que em tecnologia, mais especificamente dados, né? Porque, de fato, dados são suporte para qualquer tomada de decisão, em qualquer esfera, em qualquer negócio, né? Então, se a gente sabe hoje, por acaso, esse é um dos indicadores que a gente mede, né? Que é a ociosidade do transporte. A gente tem isso já natural na nossa ferramenta, mas esse é, por exemplo, uma conta que pouca gente sabe e pouca gente faz de quanto custa. Quanto custa 1% de ociosidade na minha operação, né? Quanto custa isso? Como é que eu posso mitigar isso? De que forma que eu posso melhorar o meu negócio através dessa forma? Então, eu só diria que, se couber um complemento, é olhar muito para dados, né? Os dados nos dizem absolutamente tudo. E você tem outras grandes referências aí, por exemplo, não é muito... Está permeando ali a nossa logística, mas, por exemplo, a COV é um caso muito legal. A COV, essa empresa que é uma locação de carros para motoristas Uber, né? Para o Uber, para o Flatify, para o 99, enfim. A operação deles toda baseada em dados, exatamente entendendo isso. Quando é que eu posso ceder mais para um parceiro meu de transporte? Quando eu posso ceder menos? Como é que eu melhoro a vida desse cara em função dele ser um motorista melhor? Porque eu tô entendendo o comportamento dele. E são coisas que, de fato, hoje são feitas à excelência por algumas empresas, mas elas são as fora da curva. Como é que a gente consegue colocar isso no dia a dia das empresas para, de novo, fazer o ciclo virtuoso da gestão estar presente em mais empresas? Acho que esse é o principal ponto. Então, como mensagem, eu diria, além da tecnologia, dados. É isso. Muito bom. Bom, meus amigos, nós estamos chegando ao final do nosso webinar. Eu pediria, então, uma mensagem de cada um de vocês, começando pelo Sauer. Fique à vontade, Sauer, seus cumprimentos finais aí. Bom, primeiro, Pedro, obrigado aí, não só a você, mas a todo o time da Bralog, o pessoal da Intermodal também. Para a gente é um prazer imenso estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre o que faz o nosso propósito aqui na Hannover, tá? Todo dia, o que o nosso time tem como propósito diariamente e o que faz o nosso coração bater, de fato, que é justamente existir para transformar a logística do Brasil. Então, eu não estou aqui para fazer apelo para nenhuma logtech, mas eu acho que se a gente, como nação, a gente como empreendedores, a gente como empresa, tiver um olhar não só para o que importa no fim do dia para uma empresa, mas junto disso trouxer aí o interesse em tornar toda a logística verdadeiramente impactante, né? E aí observando pontos como sustentabilidade, pontos como pessoas, algo que o Mick trouxe aqui para a gente de forma muito, muito exata. Se a gente olhar para esses fatores, a gente, sem sombra de dúvida, vai ter um mercado, a gente vai deixar um legado, né? Não é o hoje, não é o que hoje a gente está fazendo, mas é o que a gente vai deixar e que vai realmente transformar aqui o nosso país. Muito bom. Obrigado, Sauer. Botaro?
Também, Pedro, só agradecer também ao Sauer, ao Mickey aí pelas ideias, por compartilhar essa visão, muito legal, a gente sempre aprende nesse tipo de discussão. Agradecer ao time da Intermodal aí também pelo convite. E é basicamente hora da gente falar um pouquinho sobre venham testar o DataOcean, vamos usar o DataOcean, é uma plataforma simples, fácil, disponível para qualquer um, gratuitamente nos seus modelos de entrada. Então, venham conhecer mais, a gente quer de fato, muito do que o Sauer falou é exatamente isso, ajudar a transformação desse setor através dos dados. A gente fez isso de forma simples. Então, como é que a gente pode ajudar o setor? Obviamente, com mais gente ajudando, mais aprendizado que possa ser aprendido e compartilhado para todo mundo, fazer uso da melhor maneira possível. Então, essa é a mensagem final. A gente também está aqui para transformar, para mudar, para colaborar. Obrigado, gente. Obrigado, Botar. Mickey, é com você, então. Suas considerações. Pedro, primeiro, eu queria repetir o mesmo agradecimento que eu fiz outro dia no nosso papo da Abralog. Eu também sou, como o Marcos, um outsider, então queria agradecer porque, basicamente, tudo que eu aprendi de logística foi com vocês, e acho que até por um pouco de ingenuidade, atrevimento, a gente conseguiu bastante notoriedade no mercado, mas agradeço demais todo esse aprendizado que a gente vem tendo com os colegas. E dizer que, assim, a gente olha para o mercado como sendo democrático, né? Então, às vezes, eu canso de ouvir clientes pequenos que chegam e falam assim, mas você só tem gigantes no portfólio. Eu falei, olha, a nossa solução, ela é basicamente a mesma para o gigante e para o pequeno, que está começando. Então, no final das contas, é um e-commerce, um marketplace, é um pedido e um cliente. Né? Então, sendo pequeno ou grande, a dor é praticamente a mesma. Talvez o grande tenha um pouco mais de volume para negociar, mas, em compensação, também é mais difícil de atender. Então, você que é um pequeno e-commerce ou um marketplace que está começando, entenda que você também é único e que as soluções de logtech que estão no mercado são também para você, e você tem como ser inovador como os gigantes também. Muito bom. Olha, a gente está no setor há um bom tempo, né? A gente tem orgulho de ver brasileiros aí, como vocês, né? Inovando, trazendo soluções e sempre mirando para frente. Eu acho que foi fantástico o papo. Espero que a gente possa ter outras oportunidades, né? Muito rico, muito rico essa compartilhamento de informações. Então, a Informa Intermodal Abralog agradece imensamente Nelson Sauer, que é CEO da Handover, Michele Di Porto, o Mick, CEO da Unlog, e o Marcos Bottaro, CEO da DataOcean, pela disponibilidade, pela contribuição fantástica para a realização desse webinar. Obrigado por vocês compartilharem tanto conhecimento, viu? Agradeço também a você que nos acompanhou, na certeza de ter trazido conteúdo de qualidade para o nosso setor. Um grande abraço, fiquem com Deus. Grande abraço, obrigado. Até mais, gente. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.